Muito boa noite, telespectadores da TV Girassol. Estamos começando mais uma edição do seu Jornal Girassol, nesta segunda-feira, 1º de agosto do ano 2022. É o Dia Mundial de Amamentação. Você já ouviu falar essa palavra? Amamentação? Os nossos bebês precisam ser amamentados diariamente. Durante os primeiros 6 meses, não se deve, observe bem, não se deve dar às nossas crianças nada sólido. Apenas o leite materno. É o suficiente para a sua nutrição e proteção. Acreditem, o leite materno é um alimento completo para as nossas crianças. Lembramos que o seu Jornal Girassol está apenas começando. Muita informação virão a partir de agora do Maranhão, do Pará e, claro, do nosso Bico do Papagaio, onde as praias estão oferecendo momentos inesquecíveis a todos aqueles que curtem o período de veraneio às margens do Rio Tocantins e do nosso caudaloso Rio Araguaia. A partir de agora, vamos então a uma reportagem que interessa a todos. É isso mesmo. Falamos então com o Joseph Madeira sobre o Ecoporto de Pranorte. Gente, um sonho de todo o Bico do Papagaio, um sonho do Tocantins, um sonho do Brasil. É a forma mais rápida de se chegar ao Atlântico. É isso mesmo. E o Ecoporto é uma espécie de transbordo das mercadorias que virão de Manaus e chegarão aqui em Pranorte para ser distribuído para o resto do Brasil. Para se ter uma ideia, uma motocicleta leva até 10 dias para chegar a São Paulo, saindo de Manaus. Saindo do Ecoporto de Pranorte, apenas 3 dias ela está em São Paulo, para fazer aquele famoso teste de qualidade. Então nós vamos ouvir agora quem realmente está à frente e vai nos falar do acesso do Rio Tocantins para o escoamento da produção. Isso vai impactar muito a economia do Tocantins e, claro, do nosso Brasil. Vamos à matéria. Olá, você que está acompanhando o nosso JG, é um prazer enorme voltar aqui na sua telinha para trazer informação da nossa região aqui do Bico do Papagaio. Dessa vez eu estou em Palmas com o empresário Joseph Madeira. Ele é empresário, tem uma visão muito além do nosso tempo. Ele conhece também sobre essa questão de associativismo, ele conhece sobre o valor do empreendedorismo para uma região, o que é o progresso, de como se destaca o sucesso em meio ao desbravamento. E é isso que nós somos parte de um povo que faz parte de uma gente que vai mesmo e faz acontecer. Convidei o senhor Joseph Madeira para falar com a gente hoje sobre uma polêmica, mas vamos deixar a polêmica de lado e vamos falar sobre os benefícios que vai ter a região do Bico do Papagaio com a instalação do Ecoporto de Praia Norte. Mas o que é o Ecoporto? Como beneficiar a população? E por que de tantos anos sem ser instalado? Como eu já disse, vamos falar só do lado bom dessa história, querido. Prazer enorme recebê-lo aqui no nosso JG, tudo bem? Alegria toda minha estar recebendo. Muito obrigado. Muita gente, pelos anos que o Ecoporto vai hoje, vai amanhã e nunca é instalado, inaugurado, as pessoas já não acreditam mais. Mas, na verdade, tudo que é bom precisa de um tempo para ser preparado. Se você acredita nessa teoria? Sem dúvida. O projeto, de fato, havia expectativa, o desejo de todos nós que ele já tivesse numa fase mais avançada, mas existem naturalmente os entraves burocráticos, os entraves às vezes políticos, mas tudo isso, todos os esforços estão sendo empreendidos no sentido de que esses entraves sejam superados e esse projeto se torne realidade o mais brevemente possível, pois sabemos do impacto que ele terá, como disse antes, naquela região, impactando positivamente a vida daquelas famílias da região do Bico do Papagaio. Na prática, como funciona o Ecoporto? A proposta dele, é criar uma via de acesso via Rio Tocantins, possibilitando o escoamento da produção, principalmente da Zona Franca de Manaus, e vai estabelecer uma redução no custo de transporte, vai impulsionar o surgimento de novas atacadistas, distribuidoras ali naquela região. Portanto,
trazendo benefícios para o país à medida que vai reduzir o custo do transporte em todo o território nacional, naquilo que se refere a essa região norte do Brasil. Quando a gente fala em produção, escoamento, via fluvial, nós sabemos que o custo menor hoje para o transporte ele está agregado ou linhas de trem ou fluvial. O Brasil ele é banhado por rios navegáveis que poderiam ser melhores utilizados para esse tipo de navegação. E o Tocantins tem o privilégio, né, do tão belo rio Tocantins e o velho Araguaia com suas histórias, lendas. E aí chega essa ideia que vai certamente mudar, vai ser um divisor de águas, na verdade. Sim, será um divisor de água. E a gente percebe que há um comprometimento. Nós estivemos fazendo uma visita recente à Praia Norte, junto com o secretário de Indústria e Comércio do Estado. Então, esse projeto ele está encampado ao grande projeto de desenvolvimento proposto pelo governo do Estado. Sai. Sem dúvida, né? Vai sair. O projeto está todo estruturado. Nós já vimos de muito mais longe, isso é importante que se perceba. Então, essa medida ambiental que precisa ser feita, depende de uma autorização do IBAMA, isso já está avançado e a expectativa é que nos próximos talvez 12 meses, nos próximos 24 meses, a gente tenha um grande avanço para a efetivação desse projeto. E você cria um clima de otimismo, um clima de positividade. Você vai estimular o empreendedorismo, vai estimular a geração de emprego, vai estimular a transformação de vidas. Isso é o mais interessante, né? Quando a gente fala em transformação de vida, a gente imagina a gente fazendo parte de tudo isso, né? Isso é muito gostoso. Sem dúvida, essa é a nossa missão como empreendedor, como ser humano. Mas o fato é que é assim, para que se tenha noção, ele vai dar um novo horizonte, né? Uma nova perspectiva. Imagine os investidores. Quando souber que existe esse novo canal de transportes, nós vamos estar estimulando a chegada de novos investidores em todos os segmentos. Imagine produção de soja, imagine indústria, enfim, ele impacta positivamente em toda a cadeia produtiva do Estado. E sem falar que quando você fala em Zona Franca de Manaus, você tem toda uma distribuição a nível de país, saindo direto ali daquele polo, com os eletrônicos, enfim, não é só grãos, suplementos, não, é muito mais além disso, né? Quer dizer, ali vai se ter tudo que nós precisamos de maneira mais prática, rápida, com menor custo. Tudo que é transportado hoje pela via rodoviária, a um custo muito maior, será transportado, então, por essa via agora fluvial, a um custo muito menor, possibilitando a geração de muito mais empregos. Renda, sonhos, possibilidades. Essa é uma notícia boa, viu? Como eu gostaria que o JG divulgasse mais notícias como essa. Então, gente, olha, vamos ficar na torcida, porque nós precisamos, a região do Bico do Papagaio precisa, urgente, desse ecoporto. E não vamos ficar de braços cruzados. Vamos começar a nos movimentar, vamos começar a ter perspectiva e cobrar, né? Começar a cobrar, porque isso vai ser bom para nós. Mas alguma coisa que seja importante essa região ficar sabendo exatamente aí sobre essa implantação, inauguração e o funcionamento. Vamos falar assim aqui para acontecer logo, né? Só agradecer e colocar à disposição, né, como empreendedor, como presidente da Associação Comercial da nossa capital, no sentido de que continuemos empreendendo todos os esforços para que essa obra se torne realidade e venha impactar e transformar tantas vidas em nosso estado e no nosso país. Com certeza, afinal de contas, nós fazemos parte de uma história. Muito obrigada e voltamos em breve, né? Sempre à disposição. Olha, para você que está nos acompanhando, o Joseph Madeira, ele é presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, e aí a gente vai, ele também é empresário, eu vou voltar em mais 2 edições aqui de temas com ele sobre essa importância do olhar para frente, de não se deixar abater por crises, mas sim
ter essa visão de que o empreendedorismo ainda é a mola mestra da nossa economia. E aí nós agradecemos ao presidente da CIPA, o Joseph Madeira, que nos trouxe todas essas informações que são necessárias aos nossos telespectadores, aos empresários da região do Bico do Papagaio, aos empresários do Tocantins, do Brasil, porque aqui, até mesmo do exterior, nós temos já uma área de terra reservada a vários empresários de outros países que veem com bons olhos o projeto Ecoporto. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos já. De volta com seu jornal Girassol, edição desta segunda-feira, 1º de agosto. Como é que foi seu final de semana? Brincou, se divertiu, levou a família à praia? Levou? Isso, mas sempre tendo aquele cuidado. Se vai beber umas, entrega o volante para alguém que não está bebendo, tá bom? A família em primeiro lugar. E a sua responsabilidade faz com que tudo isso aconteça. Nós trouxemos aqui no Jornal Girassol, na semana passada, uma matéria sobre denúncia de que haviam 2 fábricas de queijo funcionando de forma irregular aqui na nossa cidade. Observe bem, Jornal Girassol averiguou e hoje nós trouxemos aqui um dos donos dessas fábricas para esclarecer aos nossos telespectadores como está sendo o funcionamento dessas fábricas depois desse processo de fiscalização. Vamos à matéria. Há alguns dias nós trouxemos uma reportagem sobre umas ações de fiscalização que aconteceram em Augustinópolis, no bairro Boa Vista. As ações foram realizadas pela Agência de Defesa Agropecuária da ADAPEC, o Ministério Público do Estado do Tocantins e a Polícia Militar Ambiental. E essas ações aconteceram depois de denúncias de que supostamente 2 fábricas de queijo estavam atuando de forma irregular. E estamos hoje com o proprietário de uma dessas fábricas. Senhor Christian, o que o senhor, como proprietário, tem a dizer sobre esse caso para a população? Inicialmente, ao verificar a entrevista, me causou uma certa surpresa, primeiro porque foi utilizado o termo que as 2 fábricas são clandestinas, né? Quando na realidade a minha empresa ela não é clandestina. A minha empresa ela tem o selo de inspeção municipal, tá? Que inclusive nós fomos notificados pelo órgão competente, que é a Prefeitura Municipal de Augustinópolis, né? Através da Secretaria de Agricultura. Notificação essa que foi muito bem recebida, porque a gente entende que a Prefeitura, como órgão competente, ele deve agir, ela deve fazer sim. O que me causou muita estranheza, muita surpresa em relação a esta operação que foi veiculada na TV Girassol foi a forma que a ADAPEC utilizou. Primeiro, ela não tem a competência legal para entrar na nossa empresa, porque, como dito anteriormente, nós temos o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Nós não temos o CIEI, que é o selo de inspeção estadual, selo este que compete, que dá à ADAPEC a competência para fiscalizar. Mas só com o SIM já está tudo ok? Está tudo ok, não tem nenhum problema. Inclusive, é muito interessante, porque às vezes quando vai a matéria ao ar, as informações que chegam, né, a população, que inclusive muitos são nossos clientes, ficam até com medo de comprar o nosso produto, quando na realidade nosso produto ele tem o SIM, né, que é este documento que foi emitido pela prefeitura, tá? E recentemente, como dito, olha, esse aqui é a notificação que nós recebemos da prefeitura, tá, para nos adequarmos ao trabalho. Mas o que é mais importante salientar é que a ADAPEC, ela simplesmente passou por cima de todas as questões legais. Ela não atendeu o que a lei diz em relação a isso, porque o próprio decreto 505, que é o que regulamenta as ações da ADAPEC, em seu artigo 8º, ele determina a proibição
da duplicidade de fiscalização. Então, independente do selo de inspeção municipal estar vencido ou não estar vencido, o órgão competente para fazer aquela fiscalização é a prefeitura. O órgão competente para me notificar é a prefeitura. E ela assim o fez. E aí, mesmo depois da prefeitura ter feito, a ADAPEC foi lá e agiu daquela forma arbitrária. Ora, veja bem, naquela ocasião não tinha ninguém na fábrica. Mesmo assim, a ADAPEC entrou. Tá? Ela entrou, ela arrombou porta, tá? Ela foi dentro das câmaras. Isso por si só, o adentrar sem a competência é invasão de propriedade. Tá? Isso é crime. Tá? Quando eles assim fizeram, e o que mais me causou também uma certa estranheza, é que este mesmo decreto 505, ele estabelece quais são as sanções previstas. Tá? Mesmo nossa fábrica sendo primária, a primeira vez que eles estão adentrando, na realidade eles teriam ido uma outra ocasião, mas eu estava presente e apresentei as argumentações legais e foi atendida de uma certa forma, meio que contra gosto, né? E nesta ocasião eu não estava. O certo é que eles simplesmente já foram para a sanção mais gravosa, né? Então, quando você se depara com o decreto 505, ele estabelece quais são essas sanções. No caso de primário, que é a nossa situação, é a advertência, quando não existe má fé. Tá? E essas sanções elas vão gradativamente aumentando até chegar na maior sanção, a depender das ações que a fábrica fez. Mas de certo que a sanção mais gravosa é a interdição, a inutilização do produto e a sanção pecuniária. E nesta ocasião, a ADAPEC já fez tudo de uma vez só. Ela já interditou o laticínio, ela já aplicou a multa, e já inutilizou o nosso produto. Tá? Então, quer dizer, eu não entendi até agora, depois de passar dessa situação, a quem a ADAPEC está atendendo para fazer isso, porque a lei não é. Tá? Porque a lei, eles simplesmente passaram por cima. É muito fácil você fazer uma leitura, não precisa ser um expert em direito para pegar o decreto 505 de 1992, que você vai verificar. A ADAPEC, inclusive, ela tem competência para atuar aonde tem o selo de inspeção estadual e aonde não tem. As empresas que não detêm nenhum dos selos, ela pode atuar no âmbito do estado do Tocantins. Mas eles não podem, de forma alguma, atropelar a competência da prefeitura. Porque quando ele assim o faz, ele cai no artigo 328 do Código Penal, que é a usurpação de função pública. É crime. Tá? Enfim, então foram uma série de irregularidades nessa operação que deixou prejuízos, sabe? E quando ele assim o faz, ele age de uma maneira como se não existisse uma lei. A lei é o que eles querem e determina, e não é assim. Tá? Por essa razão, nós estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis para o caso. Tá? Já foram feitos os boletins de ocorrência, nós já ingressamos com as ações próprias, né, que num primeiro momento foi a tutela antecedente, né, uma ação cautelar. Infelizmente, ainda não tivemos ainda a decisão do magistrado, mas nós estamos aguardando certos, né, que o nosso pleito será atendido exatamente porque está totalmente lastreado na lei, está totalmente balizado pelas nossas legislações. E recentemente eu estava pensando, porque eu nasci na região, né, e eu me recordo em uma data um pouco mais distante, que aqui era meio que um velho oeste, sabe? Ninguém respeitava nada, lei, nada, matava tranquilamente, certos de que seriam impunes em crimes, né? E aí, ao verificar esse tipo de ação que nós fomos acometidos recentemente, me trouxe a lembrança daquele período, tá? Do prende e arrebenta, eu faço o que eu quero, tal. Então, assim, como se os agentes da PEC estivessem acima das leis,
se eles estivessem acima de tudo e de todos, tá? Assim, porque já empreender no estado do Tocantins é um grande desafio. É um enorme desafio. E aí, quando você, ao invés de ter ao seu lado o Estado para te auxiliar, para te amparar, ao contrário. O Estado vem, né, através de agentes arbitrários, né, cometer crimes, cometer irregularidades, não é? E quando ele assim o faz, tão somente ele desestimula a produção. Né? Ele desestimula a produção, ele causa terror, ele causa pânico, né? Enfim, é uma situação muito, muito complicada. Obrigada, senhor Christian, pela sua resposta. Na outra entrevista que vocês já assistiram, a gente falou tanto com os representantes do Ministério Público Estadual, quanto com os da ADAPEC. A TV Girassol reforça para os nossos telespectadores o seu compromisso com a imparcialidade. Por isso, mostramos os dois lados da história. Os órgãos competentes vão julgar se houve irregularidades nas fábricas ou na fiscalização. E o nosso dever, quanto imprensa, é informar a população o que está acontecendo. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já com mais informação na sua televisão. De volta com seu jornal Girassol e dizendo para você, empresário, anuncie os seus produtos. Quem anuncia vende muito mais. Quem anuncia é sempre bem lembrado. O Tocantins hoje acordou com uma áurea diferente. Sabe por quê? O seu fundador está completando 94 anos. 94 anos, a sua idade se mistura com a história do Tocantins. Falar o nome de Siqueira Campos é contar a história do Estado. Siqueira Campos, ele consegue transferir para toda uma geração o que foi a sua vida inteira dedicada às lutas em prol de um povo, à liberdade de um povo. Se somos o que somos Tocantins hoje, devemos agradecer e muito ao então deputado federal Siqueira Campos, que na Constituinte de 1988 bateu na mesa e adentrou a madrugada até pegar o aval dos colegas para desmembrar um pedaço de Goiás e criar o nosso Tocantins. Siqueira Campos está um pouco debilitado, está numa cama de UTI, mas com promessa de ter altas ainda hoje. É isso mesmo. E o jornal Girassol, que está aqui, leva os votos de toda a equipe a este grande líder, a um grande estadista, que não só criou o estado do Tocantins, mas que deu todas as condições para que ele crescesse e desenvolvesse, de forma que aqui se pratica a justiça social. A distribuição de recursos, a distribuição de logística através das suas estradas. E hoje, o nosso líder, o nosso estadista, está completando 94 anos. Siqueira Campos, Siqueira de todos, o nosso criador, receba as homenagens do jornal Girassol, aqui do Bico do Papagaio. Parabéns, eterno governador. Voltando aos nossos estúdios, mais uma vez, hoje é o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. É isso mesmo. Aquela doença que você vai perdendo a pigmentação da pele. Mas para explicar melhor sobre os sintomas ou tratamento dessa doença, nós vamos conversar com o dermatologista, o Dr. Paulo Eurivan. Vamos então à matéria. Estamos com o Dr. Eurivan, médico conceituadíssimo, não só aqui na região do Bico do Papagaio, não só aqui em Augustinópolis, como também em toda a região tocantina. Já tem uma vasta experiência na área de saúde. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo.
vitiligo, né? O que seria, o que é essa doença em si, doutor? Boa noite, um prazer ter aqui na TV Girassol. Boa noite, olá. Olá, população tocantina. Estamos falando aqui hoje sobre vitiligo, não é isso? O vitiligo é uma doença autoimune, genética, né? Que se caracteriza por uma alteração da pigmentação da pele. Alguns locais da pele fica sem melanina, e aí aquela mancha branca, né? Característica. E esta doença, ela é contagiosa ou não, doutor? Não, ela não é contagiosa. A causa dela, frisando, né, gente? Ela é genética, ela é herdada, é uma doença autoimune. Não necessariamente, por exemplo, uma pessoa manifesta, o seu pai ou sua mãe vai ter, mas às vezes um parente distante apresentou alguma doença autoimune e essa pessoa manifestando as manchas, é bom que se diga, é bom procurar logo o atendimento. Explicar um pouco mais. Ela é hereditária. O pai tem, o filho tem essa tendência? Sim, justamente. Ela é hereditária, né? E tem alguns fatores que fazem ela desencadear, né? Como estresse emocional, que é um grande fator. Essa doença, ela afeta uma área específica ou não? Não, ela não tem área, qualquer local pode acontecer. Existe até um tipo de, porque tem vários tipos. Tem um vitiligo localizado, que é só num local, por exemplo, só numa mão ou só numa região. Tem o vitiligo que é só no cabelo, por exemplo. Tem gente que tem um sinal branco, de uma mecha, vamos dizer assim, é chamado de poliose, é um tipo de vitiligo. E o vitiligo generalizado, né, que atinge o corpo todo. A causa dessa doença, doutor? Bem, a causa ela é controversa, mas ela é bem caracterizada, como a gente já frisou no início da entrevista, genética, né? O senhor falou também do lado emocional. Às vezes, só essa questão do lado emocional pode causar essa doença? Sim, se a pessoa... Muitas pessoas têm tendência a ter o vitiligo, mas não manifestam, sabe? Por exemplo, tem um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio distante que tem vitiligo, e a pessoa tem o gene da doença, mas ela não manifesta. Ao passar por um momento muito estressante, a gente vive isso hoje, né? Só a pandemia já assusta e tem os problemas do dia a dia. Então, um estresse muito grande pode ocasionar o desenvolvimento do vitiligo. Outra coisa que também pode causar, se a pessoa tiver tendência, são queimaduras, né? Traumas, pequenos traumas, por isso que o vitiligo ele é mais nas mãos, nos pés, ele geralmente começa com cotovelos, por conta de pequenos traumas que também desencadeiam. Esta mancha no corpo, dá para se identificar como sendo o vitiligo em si? Sim, o diagnóstico para o médico especialista, dermatologista como eu ou os demais colegas dermatologistas, não é difícil de você diagnosticar, né? O paciente chega com a mancha, a gente já é característica. Tem um exame que a gente faz, que é com uma lâmpada especial, que chama lâmpada de Wood, né? A gente apaga todas as luzes e liga ela, que é uma ultravioleta, que mostra que não tem pigmento naquela área. Então, o diagnóstico é praticamente visual, né? Nos casos que estão duvidosos, que a gente tem dúvida se é um fungo, se é alguma outra coisa, a gente faz um exame chamado biópsia, e aí fecha o diagnóstico. Essa pele branca, ela não perde a sensibilidade, não, né? Não, ela não perde a sensibilidade é normal. Inclusive, eu queria citar que na área em que está o vitiligo, está sem melanina. A melanina é o pigmento que nos protege do sol. A melanina, quando o corpo bronzeia, ele está tentando se proteger da radiação solar. Então, naquele local que não tem melanina, é mais sensível ao sol. Por isso que quando a pessoa vai à praia ou se expõe um pouco mais ao sol, aquela mancha branca ela fica rosada, né? Ela queima mais fácil, inclusive com maior propensão ao câncer de pele. Então, a pessoa que tem vitiligo, ela tem que ter um cuidado dobrado com o protetor solar. Cura para essa doença existe? Bem, a cura ela ainda não está muito bem definida, né? Nós temos muitos pacientes em tratamento que respondem muito bem ao tratamento. Geralmente a gente usa substâncias em comprimidos orais para repor a pigmentação. Geralmente esses produtos são naturais. Inclusive são descobertos assim por um acaso, né? Por exemplo, tribos indígenas aqui no Tocantins e outros estados estavam utilizando uma planta que chama mamacadela, né, que eles usam para se pintar. O indígena, né, ele usa para se pintar.
E com isso, aquela pigmentação vira quase que uma tatuagem. E dessa planta foi extraída a substância, uma macadela lá, a substância lá, que consegue, em alguns pacientes, ter um resultado muito bom. A gente tem outros tratamentos, medicamentos, pomadas, imunobiológicos, a gente tem tentado de tudo. Por se tratar de uma doença crônica e de tratamento de longo prazo, eu queria frisar aqui também que existe um pouco de, vamos dizer, charlatanismo, vamos dizer assim. Pessoas que no desespero de ver aquela mancha, às vezes procuram rezadores, mandingas, feitiços, né? Então, assim, como ela tem uma certa relação com o sistema nervoso, muitas vezes essa psicologia de procurar uma pessoa assim volta ao normal e a pessoa atribui aquilo, mas na verdade o certo é procurar o médico, o certo é nos procurar para que a gente possa ajudar. Doutor, houve uma personalidade conhecidíssima em todo o planeta, né, que era o Michael Jackson, era uma cor escura, de repente ele passou a ter uma cor branca. O senhor acredita que foi a questão dessa doença em si ou não tem nada a ver? Tem a ver. O Michael Jackson, por exemplo, pessoas de pele morena, pele negra, têm mais tendência, gente, a desenvolver doenças autoimunes, como artrite, artrose, é mais comum na pele morena. Então, no Michael Jackson, ele tinha tendência genética, né? É um caso específico que foi muito divulgado, como é um cantor muito famoso, a doença foi bem propalada. No caso dele, foi uma queimadura. Ele estava fazendo uma propaganda para um famoso refrigerante, num comercial, o fogo de artifício do comercial, do show que ele estava fazendo, caiu na mão dele, aliás, caiu no cabelo dele, estava queimando o cabelo dele, e ele foi apagar com a mão e ele queimou a mão. Houve uma queimadura. Se vocês procurarem, acidente, Michael Jackson, eu vou falar o nome do refrigerante, Pepsi, não é propaganda, era propaganda da Pepsi, que a Pepsi sempre fazia com cantores. E ele foi internado. Ele foi internado, se você buscar na internet, você vê ele internado com a mão enfaixada. Ele tem uma queimadura muito grande na mão dele. E a partir dessa queimadura, do trauma, como eu falei, que é uma das coisas que desencadeiam, essa mancha ela começou a aumentar, o vitiligo dele começou a aumentar. Você vê que nos shows dele, posteriormente a isso, ele fazia um show com uma luva. Não sei se você lembra disso, ele fazia com a luva, que era para justamente esconder isso. Só que o vitiligo dele foi desenvolvendo de uma tal maneira que nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, existe um tratamento para quem tem vitiligo generalizado. A pessoa pode fazer um tratamento que é um tratamento para retirar todo o restante do pigmento. Em vez de ela tentar repigmentar, ela pode tentar tirar tudo, né? Só que no caso do Michael Jackson, houve a polêmica de dizer que ele tinha um preconceito com ele mesmo, que ele queria virar branco e fez plásticas. Então tem essa polêmica. Mas existe esse tratamento, viu? Por exemplo, tem pessoas que têm um vitiligo generalizado e tem poucas manchas que é a cor dele mesmo. Aí ele prefere tirar aquilo ali do que tentar repigmentar. Então, que é mais difícil. Então isso acontece também. Prevenção. O que fazer, então, para prevenir dessa doença? Bem, ao primeiro sinal de você perceber uma mancha mais clara no seu corpo, procure o médico, né? No Hospital Regional de Augustinópolis, nós somos a referência nesse sentido, atendemos pelo SUS, atendemos em clínicas particulares na região também, mas o paciente que está em qualquer município da região do Bico do Papagaio, eu, Paulo Erivan, estou responsável em atendê-lo. Basta um médico da unidade, um enfermeiro da unidade, encaminhá-lo ao Hospital Regional de Augustinópolis. Quero agradecer aqui a sua vinda aqui na TV Girassol, deixar os microfones para suas considerações finais, algo que queira acrescentar, sinta-se à vontade. Bem, eu só queria lembrar que esse período de verão, de veraneio, né, que vai até agosto, setembro, as cidades praianas, vamos dizer assim, Esperantina, Praia Norte, Sampaio, Araguatins, né, tá o período de praia, Itaguatins, uma praia lá muito boa também, já gosto de frequentar lá em Itaguatins. Então, gente, cuidado com o protetor solar, tá certo? Um detalhe também que eu queria dizer, que muita gente, ao apreciar lá uma caranha, um tambaqui assado, gosta de botar o quê, gente? Limão, né? Limão ali. E o limão, o sumo do limão faz queimadura. Então, cuidado, ao pegar no limão, você estando na praia, lave sua mão, procure o barraqueiro lá, pegue um detergente, lave sua mão após pegar limão, porque eu tenho recebido casos de queimaduras com o limão. E como eu disse, a queimadura pode desencadear o vitiligo em pessoa que tem tendência. Então, cuidado com o limão aí no verão.
Tá certo, nossos agradecimentos mais uma vez ao Dr. Paulo Erivan. Você que está nos assistindo, se tiver curiosidade, quiser saber alguma coisa em relação à pele, principalmente, pode formular a pergunta para a gente aqui, mandar para a gente, que a gente vai estar em outras oportunidades conversando aqui com o Dr. Paulo Erivan, tá bom? A gente fica por aqui, desejando a todos vocês sucesso e o nosso muito obrigado a cada um de vocês que acompanham aí a TV Girassol. Muito obrigado ao nosso dermatologista, que mais uma vez contribui e muito com o Jornal Girassol, com a nossa comunidade, trazendo informações técnicas, científicas, sobre algumas patologias que acometem a nossa pele. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações. E a você, telespectadores, nós temos que agradecer também de coração você que está lá em Goiás, meus parentes lá em Anápolis, lá em Goiânia, que não perde uma edição do Jornal Girassol. Muito obrigado pela sua sintonia. Você aí do Maranhão, você lá de Paraupebas, você de Esperantina, em qualquer ponto que chegue o nosso sinal, seja pelo WhatsApp, o Instagram, o Facebook, nós somos muito gratos pela sua audiência. Até amanhã, querendo Deus, aí no seu televisor. Muito obrigado.